Vamos lá, galera. Olha só. Nós vamos agora para a terceira e última parte dos nossos estudos sobre a Idade Média e o feudalismo, ok? Nós vamos iniciar agora um período da história da Idade Média chamada Baixa Idade Média. E para falar sobre a Baixa Idade Média, nós vamos destacar aí um grande acontecimento que marcou a história do feudalismo, que são as cruzadas, ok? Por isso que antes nós estudamos um pouco a história do islamismo, porque as duas agora vão se relacionar, né? As cruzadas e o islamismo, ok? Vamos lá então? Olha só, que motivos teriam levado, né, o surgimento das cruzadas? Afinal de contas, o que foram as cruzadas? Então, nós vamos dessa forma estudar essas características desse fenômeno. Vejam só, as cruzadas, pessoal, elas foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica. Com qual objetivo? Né? Diante do surgimento do islamismo na Península Arábica, houve ali, de certa forma, uma dominação de territórios, ok? Então, vários territórios ali no Oriente Médio foram dominados pelos muçulmanos. E com isso houve a dominação de um território que era consagrado e sagrado pela Igreja Católica, Jerusalém. Então, as cruzadas vão envolver justamente essa questão, né? Diante, né, da expansão territorial feita pelos muçulmanos, que nós chamamos de jihad, houve a dominação de Jerusalém. Então, isso vai desagradar aqui no Ocidente, né, a religião católica, que é predominantemente, né, uma religião que dominava essas áreas, e aí começa uma série de expedições militares organizadas pela Igreja Católica com o objetivo, então, de libertar a Terra Santa, ou seja, entrar em guerra contra os muçulmanos para que pudesse a religião cristã ter domínio novamente sobre a terra de Jerusalém, ok? Então esse é o motivo religioso das cruzadas. É bom lembrar que as cruzadas aí teve um longo período dentro da Idade Média, né? Vai entre os anos de 1096 e 1270, e o objetivo é justamente esse então, né? Resgatar, libertar a Terra Santa, Jerusalém, que estava sob o domínio dos infiéis muçulmanos, beleza? Esse seria um motivo religioso. Mas é somente um motivo religioso? Evidente que não. Tivemos também um motivo econômico, né? Na verdade, quando eram organizadas as cruzadas, que eram conclamadas pelo Papa, havia também por trás do motivo religioso um motivo econômico, que à medida que, né, saíam grandes expedições da Europa para poder contra-atacar, né, os muçulmanos no Oriente Médio, havia ali também um objetivo econômico, que era conquistar territórios, né, abrir um novo espaço comercial no Oriente e criar ali uma rota de comércio. À medida que as cruzadas iam em direção ao Oriente, também se fazia ali uma rota comercial. E por fim, sociais, né? Além dos motivos religiosos e econômicos, também havia por parte das cruzadas organizadas pelo Papa um motivo social, que era eliminar parte dessa população faminta que crescia muito na Europa. E isso era um fato real. A população da Europa crescia demasiadamente e era necessário então eliminar parte dessa população que crescia de forma desordenada. À medida que eles iam para a guerra, automaticamente ia eliminando um pouco dessa população, né? O que de certa forma ia satisfazer os anseios de uma população que passava fome, ok? Foram organizadas 8 cruzadas pela Igreja Católica e algumas delas, né, chegaram a ter sucesso, sem sombra de dúvida, só que, num resumo geral, essas cruzadas representaram verdadeiramente um verdadeiro fracasso, porque na verdade essas grandes expedições eram organizadas pela Igreja Católica, porém muitos que participavam dessas grandes expedições não tinham preparo militar, e isso facilitava de certa forma um número excessivo de mortes, ok? Bom, aí nós temos um mapinha mostrando para vocês essa questão de onde nós estamos partindo, né, da Europa, e estamos então chegando lá no Oriente. Qual o objetivo de mostrar esse mapa para vocês? Esse mapa tem como objetivo mostrar para vocês então a trajetória as quais eram feitas pelos cruzados, ok? E te mostrar também que, diante dessas questões de expedições militares, isso de certa forma vai movimentar o comércio no Oriente, ok? Bom, pessoal, vamos agora então à grande questão.
Afinal de contas, tivemos consequências? Quais foram, né, as consequências positivas e negativas deixadas por essas cruzadas? Lembrando que as cruzadas teve aí um longo, né, espaço de tempo na história. Tivemos aí do ano 1096 a 1270, e aí nós temos então as consequências deixadas pelas cruzadas. Afinal de contas, o que ela trouxe de positivo e negativo? Veja só, se nós começarmos a enumerar as questões, podemos perceber um caso muito interessante. As cruzadas, ela acabou, de certa forma, realizando uma fomentação do comércio na Europa Ocidental. Afinal de contas, nós tínhamos ali uma Europa toda voltada para a agricultura, né? A moeda praticamente tinha deixado de ser utilizada, e com as cruzadas nós tivemos então a reabertura do mar Mediterrâneo e, de certa forma, né, a reabertura do comércio. Outra questão muito séria, pessoal, e muito interessante, é que com as cruzadas nós tivemos de novo uma ligação entre as relações do Ocidente com o Oriente. É bom lembrar que durante o período da Alta Idade Média, nós tivemos aí, de certa forma, um fechamento, né? O Ocidente ficou isolado, o Oriente também ficou isolado. Com as cruzadas, nós tivemos então a reaproximação, né, entre o Ocidente e o Oriente. E um fator também que nós tivemos com as cruzadas foi, de certa forma, a decadência do sistema feudal, o enfraquecimento dos senhores feudais. Né? O poder dos senhores feudais vai perdendo um pouco de influência dentro da Europa Ocidental. Beleza? E com isso, evidentemente, ainda não falei nessa classe social, lógico, né? Porque ela é uma classe social envolvida com o comércio. Então, com as cruzadas, né, nós temos aí o surgimento da burguesia, uma classe social que vai dominar a economia europeia a partir do século XV, XVI, XVII, XVIII. É bom lembrar, se eu falo em burguesia, estou falando aí, né, do embrião do sistema capitalista, ok? Bom, e aí, vamos então à grande questão. Estamos na Baixa Idade Média, ok? E com a Baixa Idade Média, nós temos alguns fatores que vão, de certa forma, acelerar o fim do feudalismo. A famosa crise do século XIV. Percebam, pessoal, que nós estamos no século XIV e nós começamos a nossa história no século V. Isso significa que nós já estamos caminhando para o fim do feudalismo. E aí, nós temos que elencar 3 motivos que vão promover, de certa forma, então, a decadência, ok? E o fim da Idade Média. Então, nós tivemos 3 fatores muito fortes, que são eles: a crise agrária, a crise econômica e a crise social. Quando chegamos no século XIV, nós tivemos aí uma série de fatores que vão, de certa forma, prejudicar a produção de alimentos. É bom lembrar que nós estamos numa Europa onde a população está crescendo demasiadamente, ok? E a produção agrícola não acompanha esse crescimento. Diante disso, nós teremos a crise agrária. Milhares de pessoas vão morrer de fome na Europa em virtude dessa instabilidade climática. Então, o primeiro problema que nós vamos citar aqui será a crise agrária, ok? Bom, diante da crise agrária, diante dessa queda na produção agrícola, diante dessa diminuição dos alimentos, nós temos então um problema muito sério. Primeiro, a fome, ok? E segundo, a miséria. Porque se você analisar bem, as pessoas que não vão ter a questão da fome, que não vão morrer de fome, terão um problema seríssimo com o preço dos alimentos. Em virtude de, se os alimentos estão chegando pouco, se não tem alimentos chegando na mesa das pessoas, os poucos alimentos que vão chegar automaticamente serão em preços elevadíssimos. E isso vai causar uma crise econômica. E aí, automaticamente, teremos a miséria. E para piorar a situação, né, aliás, para piorar ainda mais, a Europa vai ser vitimada com uma doença que, na verdade, podendo fazer uma comparação aos dias atuais, né, que estamos vivendo, né, a peste negra. A peste negra trouxe um problema seríssimo para a Europa. Okay? Foi uma doença provocada, pessoal, e trazida diante das cruzadas, ok? À medida que as cruzadas iam para o Oriente, eles acabavam, então, de certa forma, se contaminando com essa doença chamada peste negra. A peste negra, pessoal, ela vai dizimar boa parte da população europeia. E o que é pior, né? Por isso que eu queria aqui fazer uma abertura e dizer para vocês dessa questão de como isso tem a ver com os dias atuais, né?
Por quê? Na verdade, era uma doença que era desconhecida. Não existia um medicamento para curar essa doença porque eles não sabiam na Idade Média o motivo pelo qual causava a peste negra. Só mais tarde perceberam que a doença era causada pela falta de higiene, né? Ela era causada pela pulga do rato, né? O rato era o hospedeiro e a pulga do rato, então, picava as pessoas e eles contraíam, então, essa doença, ok? Bom, a peste negra, na verdade, pessoal, se espalhou pela Europa inteira, né? Milhares de pessoas passaram a ser vítimas da peste negra e isso também é um dos motivos que vai, de certa forma, levar à decadência do feudalismo. Pior do que, né, a peste negra, ou, né, simultâneo a ela, vai surgir também na Idade Média a lepra, né, outra doença que vai causar, de certa forma, o isolamento das pessoas. E isso também é um dos fatores que vai promover o fim do feudalismo. E, evidentemente, não poderia faltar, né, diante de toda essa situação, levando ao fim do feudalismo, nós temos aí as rebeliões. É bom lembrar que diante da crise agrária, né, e dos efeitos que essa peste negra vai trazer para a Europa, os senhores feudais começam a explorar os servos ainda mais, né? À medida que iam morrendo os servos, os que ficavam nos feudos acabavam, de certa forma, sendo explorados, porque eles tinham que dar conta daquele trabalho dos quais haviam morrido boa parte daquela população. E isso vai causar uma certa insatisfação dos nossos servos, que passaram a fazer ataques e saques aos castelos, destruir plantações, invadir, né, os castelos e entrar em guerras com os senhores feudais. Ou seja, né, a crise do feudalismo, ela então está, de certa forma, relacionada a 3 fatores: a fome, a peste e as guerras, ok? Bom, e aí, pessoal, nós temos também outro motivo que vai levar ao fim do feudalismo, que é a Guerra de 100 Anos, né? Outra guerra que levou também ao extermínio de milhares de pessoas na Europa. Uma guerra promovida entre a Inglaterra e a França, ok? Pela sucessão do trono francês, ok? Bom, e para terminar a nossa história, nós temos aí então as contribuições, ou seja, a cultura medieval ela vai estar, de certa forma, sendo beneficiada com alguns aspectos interessantes. Ao contrário do que se pensa, pessoal, nós tivemos sim uma cultura na Idade Média, né? Tivemos uma forte influência da filosofia, beleza? Lógico que a filosofia fortíssima na Idade Média estava ligada à religião, e 2 grandes padres vão se destacar, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, beleza? As artes, né? É bom lembrar que durante a Idade Média destacou muito a arquitetura, principalmente o estilo românico e o gótico. A literatura, é bom lembrar que na literatura nós temos uma manifestação importantíssima do trovadorismo, que vocês já viram, né, isso na literatura, né, a famosa trovadorismo, que são as cantigas de amor e cantigas de amigo que vão se destacar. A música, né, com o canto gregoriano. E a ciência, infelizmente, ela vai ficar aí, de certa forma, dentro de um entrave. Porque é bom lembrar que durante a Idade Média prevaleceu o pensamento teocêntrico, ou seja, tínhamos explicações voltadas para a religião em detrimento da ciência, ok? Bom, pessoal, aí nós vimos então a nossa história da Idade Média. Espero que, né, vocês possam, de certa forma, ter aprendido um pouco mais sobre essa história da Idade Média, e o importante agora é fazer algumas atividades, né, para que vocês possam, de certa forma, fixar melhor a matéria estudada, ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus.